capítulo 13, versículo 3. A última parte apenas desse versículo, vou ler. E eu peço que os irmãos, não estamos com uma igreja lotada, é de suma importância que os irmãos redobrem a atenção para compreender aquilo que Deus tem para falar conosco. Muitos visitantes, Deus tem uma palavra para membro, para visitante, para quem está vindo aqui hoje, pela primeira vez. Deus tem uma palavra para o teu coração. Mateus 13, versículo 3, a última parte do versículo. Os irmãos acharam, amém? A Bíblia diz assim: certo semeador saiu a semear. Certo semeador saiu a semear. Fecha a tua Bíblia, sentado mesmo, curve a tua cabeça e ore juntamente comigo. Amado Deus e Pai que está no céu, diante de Ti, Jesus, nós chegamos uma vez mais. Ore comigo, irmão. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai amado, nesta igreja, nesta casa de oração, neste culto missionário. E aqui, Jesus, já presenciamos louvores, a Tua palavra, saudação, nos confraternizamos, ó Pai, com um abraço, na saudação, Deus, aqui nesta noite, ó qual fomos alcançados, a apresentação extraordinária desta criança, mas agora queremos ouvir a Tua voz, Jesus. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem algo ainda preparado para nós, Deus, nesta noite. Pedimos a Ti, Jesus amado, que o Senhor, Pai, possa ser misericordioso, bondoso conosco, Pai, me usar uma vez mais em Tuas mãos para pregar a Tua palavra. A Tua igreja quer Te ouvir. E eu quero, Deus, aqui ser, Deus, o canal que vai conduzir a Tua palavra, Deus, até a Tua igreja. Me usa nas Tuas mãos. E que toda, Deus amado, barreira, todo, Deus, empecilho, tudo aquilo que te atrapalha, Deus, o Teu poder, o Teu agir possa cair por terra. E eu creio, Jesus amado, que ainda a Tua palavra é poderosa para salvar, curar, batizar, renovar e fazer, Deus, maravilhas entre nós. E todo aquele que crê, diga amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amados, Deus colocou essa palavra no coração praticamente uma hora antes de nós sairmos de casa e virmos para cá. Como é um culto, um cunho missionário, Deus havia colocado no meu coração acerca de uma palavra evangelística chamada Porta, Caminho e Alvo, falando acerca da jornada cristã, desde o nosso princípio, quando passamos pela porta. Como diz o evangelista irmão Elton, sabemos que temos um alvo para chegar, mas entre a porta e o alvo tem um caminho, e era sobre o caminho que eu queria pregar. Mas Deus trocou, Deus falou ao meu coração e colocou esta palavra em meu coração, e eu quero, em rápidas palavras aqui, pontuar algumas verdades que o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. E eu quero aplicar aqui juntamente aos irmãos, aos visitantes, à igreja, para que nós, nesta noite, com a palavra de Deus, possamos sair daqui também saciados e alimentados com aquilo que Deus quer fazer. É um culto, um cunho missionário. Deus tem alcançado eu e você através da sua palavra. Mateus, aqui no capítulo de número 13, ele está falando uma das maneiras que Jesus tinha para pregar a sua palavra. E uma das maneiras que Jesus tinha para pregar a sua palavra era através de parábolas. O texto vai nos mostrar que o escritor Mateus vai dizer que por muitas coisas falava por meios de parábolas, por muitas coisas e a muitas pessoas. Falava por meios de parábolas. E aqui Jesus está a ensinar acerca da parábola do semeador. Muitas pessoas estavam ali ouvindo a palavra de Jesus. Havia os discípulos que estavam ali, havia aqueles praticantes da lei, escribas, fariseus, todas as seitas religiosas que ali estavam, e havia também aqueles que estavam no meio da multidão para presenciar ou para receber algo da parte de Deus.
Jesus, conhecendo o coração de todos, ele vai proferir a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela é muito interessante, muito profunda, porque a Bíblia vai nos mostrar que um semeador, o mesmo semeador, ele vai sair a semear. E quando eu estava lendo esse texto através do Espírito Santo, que conhece o meu e o teu coração, ele começou a ministrar algumas verdades que são extraordinárias dentro desse texto, que nós com certeza vamos aplicar nesta noite na nossa vida. Observe, irmãos, que aqui, se você parar para analisar e depois ler, ele vai dizer que quando ele saiu a semear, um semeador saiu a semear, ele vai nos mostrar que ele, lançando a sua semente, a semente, a mesma semente, parte delas vão cair em diferentes solos. Ele vai aqui pontuar acerca do solo, acerca da primeira semente que caiu à beira do caminho, é um tipo de solo. A segunda semente ele vai pontuar e dizer que caiu em terreno pedregoso. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Ou seja, um solo rochoso. A terceira semente vai cair da mesma plantação, vai cair num terreno com um solo que havia muitos espinhos. Ele diz, caiu em terreno espinhoso. E a última ele vai chamar de boa terra. A última desta mesma plantação, do semeador que saiu a semear, a última vai cair na boa terra, e ela vai dar então um crescimento, vai dar frutos, vai produzir muitos frutos a ponto de chegar a 100, 60 e a 30. O escritor ele vai falar em forma decressiva, começando por 100, começando depois para 60 e 30. Mas interessante é que quando cai em boa terra, a semente ela vai frutificar. Quando lemos esta palavra, aplicando em nosso coração, nós precisamos, os irmãos estão aqui, e muitos dos que estão aqui talvez já trabalharam na agricultura, talvez já trabalharam na lavoura, no plantio, na colheita. E aqui o texto está falando, semeador, há muitos outros textos que a Bíblia fala acerca desta plantação. Jesus vai falar que a seara é grande e poucos são os trabalhadores da seara. Outro texto, outra parábola de Jesus, e ainda hoje de manhã o Espírito Santo também trazia algo ao meu coração, construindo uma outra mensagem, falava acerca de um dono de uma fazenda que saiu de madrugada e por horas durante o dia ele vai procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, trabalhar na sua fazenda, trabalhar na colheita, no plantio, indiferente. Ele vai sair por horas do dia procurando trabalhadores para trabalhar. Jesus lá na frente, no evangelho que João escreve, no capítulo de número 4, versículo 29 ou 30 ou 31, Jesus vai falar acerca dos discípulos. Levantai os vossos olhos, ele vai dizer, e vede os campos brancos já estão prontos para a colheita. Então Jesus ele sempre vai usar estas metáforas, esta linguagem figurada para falar de colheita, de plantio, de lavrador, daquele que colhe, da árvore que tem bons frutos, da árvore que não tem frutos, acerca da igreja. Amém, irmãos? Amém. Então esta palavra é para nós nesta noite, mas no mesmo texto, Mateus vai dizer que havia um semeador. Havia uma lavoura que ele vai aqui atribuir, que é o nome de seara. E havia também a semente, e esta semente na mesma lavoura, 4 classes de terrenos, 4 classes aonde foram lançadas as sementes. E eu quero nesta noite aplicar esta palavra nas nossas vidas, naquele que planta, no semeador, na lavoura que somos todos aqui numa terra aonde o semeador na seara saiu a plantar. E dentro desta seara que Jesus vai falar, grande a seara, nós encontramos a semente.
que está junto do semeador, mas com 4 tipos de solos. 4 tipos, aleluia, de aonde a semente vai cair. E ali nós vamos ver as dificuldades daquele que planta, as dificuldades daquele que lança a semente, daquele que está trabalhando para ver o crescimento da sua lavoura. Eu pontuei algumas verdades que eu acho também interessante pontuar aqui com os irmãos acerca daquele que planta, acerca daquele que sai para lançar a sua semente. Entenda uma vez, a semente é a palavra de Deus. Semeadores são todos aqueles que aceitaram a Cristo, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, temos uma missão. Qual é? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu e você, indiferente tendo cargo ou não, aceitando a Cristo, conhecendo a verdade, a semente lançada em mim no solo começa a produzir frutos, e esse fruto vai depender da qualidade do solo onde a semente foi lançada. Então, entendendo esta verdade, eu e você somos os semeadores, somos aquele que planta, aleluia, quem faz a colheita, o dono da vinha. Quem é o dono da seara? O dono da seara é Jesus. E a colheita vai acontecer porque Jesus vai falar que os campos brancos já estão preparados para a colheita. Jesus está prestes para voltar a buscar a sua igreja. Queira você ou não, visitante, amigo que aqui está, a trombeta, Paulo diz que vai soar, e quando ela soar, aleluia, não vai mais dar tempo. Então nessa noite Jesus ainda está abrindo um espaço dizendo: é momento de você aceitar, de voltar, de fazer um pacto, uma aliança, porque a palavra semente vai ser pregada e está sendo pregada há muito tempo. Então nessa noite, aleluia, o lavrador ainda está adubando a terra, preparando a terra. Talvez aqui há solos pedregosos, há solos que estão junto ao caminho, mas não estão no lugar que a semente, aleluia, deveria ser plantada. Talvez há tipos de solo que são espinhosos, mas também há aqui entre nós aquele solo fértil, aquela boa terra, aleluia, que é obediente à palavra de Jesus. Nesta noite eu quero pregar sobre o caminho do semeador. O semeador, irmãos, quando ele sai a semear, ele precisa ter, aleluia, na sua mente, aleluia, ele precisa ter na sua mente que ele tem que sair para semear. E o semeador não escolhe aonde planta, o semeador não escolhe, porque o texto vai dizer, ele lançando a sua semente, ele vai encontrar dificuldade no caminho. São 4 tipos de solo. Tem muito semeador, aleluia, que ao pregar, ao cantar, ao lançar a semente, a palavra, ele é seletivo. Ele diz: não, só vou pregar se for lá, só vou tirar a escala se for tal dia, só vou pregar, só vou cantar se for congresso grande, se for, aleluia, algo grande, se for evento grande. O semeador não pode escolher aonde ele planta. Numa vez dada a semente, ele tem que lançar a sua semente. Deus está falando nesta noite que é tempo de eu e você pararmos de sermos seletivos e começarmos a pregar a palavra de Deus como ela é, indiferente o caminho, indiferente aonde Jesus nos mandar, vai e pregue a palavra de Jesus, porque lá vai ter alguém sedento, querendo ouvir a mesma. Quantos podem glorificar e exaltar a Deus? Ele tem, irmãos, esta certeza que ele sai para semear, indiferente o solo. Ele não pode escolher o solo. O semeador, aquele que planta, ele precisa também entender, conhecer, aleluia, acerca daquilo que ele está fazendo. E uma das certezas que ele tem é ele precisa ter fé. Ele levanta pela manhã e ele precisa ter fé. Por quê? Porque não todas são sementes. Ele saiu para lançar a semente e ele precisa ter fé. Por quê? Para que esta lavoura cresça, para que esta lavoura floresça,
e aquilo que ele plantou não morra. Aquilo que ele lançou não seja encontrado esses obstáculos no meio do caminho. Então ele precisa ter fé. O semeador, ele precisa ter fé. Aleluia, acreditando que indiferente aquilo que possa acontecer, ele levanta no outro dia. Se vir talvez a plantação já está lá, prestes a ser colhida, mas vem a lagarta, vem, aleluia, o gafanhoto, vem os perigos da lavoura, vem a árvore de rapina e destrói a lavoura. O agricultor, aquele que planta, que trabalha no campo, ele precisa no outro dia talvez chorar naquela hora, mas no outro dia ele precisa ter fé para levantar, preparar a terra novamente e lançar a semente novamente naquele lugar. O que Deus está querendo dizer, o teu fracasso de hoje pode ser uma alavanca projetora para tuas vitórias nos dias de amanhã. Não quer dizer que hoje não deu certo, que amanhã não vai dar. O importante que eu aprendo com essa palavra é que o semeador saiu, aleluia, ele saiu, e nesta noite Deus está dizendo: saia, trabalhe enquanto é dia, enquanto é tempo, porque Jesus está voltando buscar a sua igreja. Quando ele planta, ele tem a consciência de que indiferente o tamanho daquela lavoura que ele está plantando, no mínimo 3/4 da semente, elas não vão crescer. No mínimo 3/4 desta semente, elas não vão germinar. Indiferente aquilo que possa acontecer, ele tem esta certeza. Ele lançou a palavra. E agora, aleluia, depois entra um outro processo. Vem aquele que rega, vem aquele que planta e aquele que colhe. Aquele que colhe. A seara de Jesus, irmãos, é extraordinária. Tem lugar para todo mundo trabalhar. Não tem como brigar na seara, irmão Fernando, porque tem lugar para todo mundo. Não estou aqui, mas eu posso estar ali plantando. Tem alguém, aleluia, que está plantando, eu vou começar a regar. O crescimento quem dá é Deus, através da sua palavra contínua. E agora a colheita, Jesus, ele vai fazer através do Espírito Santo que está no meio da igreja, que vai arrebatar a igreja. Mas entenda, semeador que me ouve, que tem lançado a semente, e você também, aleluia, onde alguém tem lançado a semente, mas ainda a semente não começou a germinar, ainda a semente não começou a crescer. Observe que uma das primeiras dificuldades que o agricultor, que o plantador, aleluia, que o semeador encontrou é quando ele lança a semente e a primeira parte da semente vai cair junto ao caminho. Quem são esses tipos de pessoas? Porque o solo, eu identifico, pastor, que o solo somos nós, é o coração, é onde a semente entra. Então tem solos que talvez estão me ouvindo, que estão com a semente, aleluia, que são solos que estão não no caminho, mas estão à beira do caminho. Lembra de Bartimeu, o cego? A Bíblia diz que Jesus entrando, saindo de uma Jericó e entrando em outra Jericó, ele estava junto ao caminho mendigando, à beira do caminho mendigando. Outro texto vai dizer, outro evangelista vai escrever, que não era apenas Bartimeu, mas eram 2 cegos que estavam à beira do caminho. Mas quando Jesus vem passando, Bartimeu vai aproveitar a oportunidade e vai começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia quem Jesus era, porque a semente já havia sido plantada ao seu coração. E o texto vai dizer: e seguiu Bartimeu pelo caminho, saiu da beira e agora estava junto ao caminho, seguindo a Jesus, porque o milagre havia sido presenciado na sua vida. Mas o outro texto não diz, mas podemos imaginar que o outro teve a mesma oportunidade, mas não quis seguir Jesus pelo caminho. Quem fica à beira do caminho, meu irmão, corre muitos perigos. As aves de rapina, que representam Satanás, elas estão querendo tirar a palavra de Deus no teu coração, querendo arrancar aquilo que o semeador plantou. As aves de rapina estão aí tentando destruir
destruir sonhos, tentando destruir projetos. Por isso que tem muita gente que ouve, porque tem gente lançando semente, tem gente sim visitando. Não vai querer dizer que não, porque tem muita gente indo ainda aos hospitais, tem muita gente ainda evangelizando no ônibus, tem muita gente indo debaixo dos viadutos, indo na boca de fumo para pregar a palavra. A semente está sendo lançada, a semente está sendo plantada, mas tem gente que ouvindo, ele decide, em vez de seguir Jesus, ele decide: vou ficar à beira do caminho, criou uma barreira. Satanás entra, tira a palavra, rouba a palavra do coração, e ele acaba não vindo na igreja e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso faz me lembrar de um momento quando eu e a Ana cuidamos de uma congregação ali no Morro Alto. Na época, uma facção estava dominando aquele lugar. Era perigoso entrar lá. E lá começamos a trabalhar uma igreja pequena. Havia do lado uma peça. E alguém dizia: se não comprar, vai virar como era antes, de traficante, pertencia a traficante. Alguém dizia: se não comprar, a igreja não comprar, vão vender, vai virar um bar e vai incomodar. E começamos a orar, começamos a jejuar, e Deus nos deu aquele lugar. Hoje uma igreja linda foi construída ali naquele lugar, porque a palavra foi pregada. Mas o que eu quero pontuar é que nós pregávamos, fazíamos cultos, campanhas como essa, a igreja lotava, e tinha uma mulher, aleluia, que vinha, frequentava, a palavra era pregada, a palavra era lançada. E um dia ela veio, irmão Elton, correndo, pedindo oração. A filha nasceu com síndrome de Down, e ela disse: ore pela minha filha tem um furo no coração, e somente o milagre de Jesus que pode salvar a minha filha. Nós oramos, ela disse: eu vou aceitar a Jesus. A palavra foi pregada, ela aceitou a Jesus. Nós oramos por ela, e no outra semana ela vem trazendo o laudo da criança que havia sido curada. Jesus havia feito um milagre naquela criança, mas a mãe não persistiu, voltou, aleluia, às práticas das velhas obras. Passando o tempo, depois em que nós havíamos orado pelaquela criança, agora, pastor, fomos chamados para orar, para que o Espírito Santo consolasse a mãe, porque Jesus havia tomado para si aquela criança. Pessoas que ouvem, que estão à beira do caminho, me entenda nesta noite, são pessoas, aleluia, que muitas vezes ouve a palavra, mas não guarda a palavra, ainda não desceu a palavra no coração, e as aves de rapina estão voando, as aves de rapina estão sobrevoando. Mas hoje, no nome de Jesus, nós vamos tocar essas aves de rapina, porque a Bíblia ainda é a mesma, e a minha Bíblia diz, pastor, que a Bíblia, a palavra de Deus diz, aleluia, que no nome de Jesus ele ainda é poderoso, que o nome de Jesus ainda é sobre todo nome, e no nome de Jesus nós repreendemos Satanás, repreendemos principados, repreendemos hostes espirituais. Então, se você crê, no nome de Jesus, levante a tua mão, levante a tua mão, segure ela, segure ela, segure ela, segure ela, segura aí, igreja, segura ela levantada. Eu profetizo no nome de Jesus, a palavra de Deus está sendo pregada. Se eu ler um solo que está hoje, aleluia, como a beira do caminho, Jesus está dizendo: abre o coração, porque o diabo está querendo roubar a palavra, aleluia. A oportunidade está dada a Deus, e está querendo dar livramento de morte para alguém aqui nessa noite. Amanhã pode ser muito tarde, hoje a porta da salvação ainda aberta está. Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Se você pode adorar, a glória a Deus juntamente comigo, a glória a Deus. Aleluia. Primeira classe de crentes, ou de ouvintes, aonde a semente é lançada é a beira do caminho. A segunda classe de solos, aonde o escritor vai falar, ele vai dizer que caiu, lançando parte caiu à beira do caminho, e parte vai cair, aleluia,
em solo pedregoso, em solo de muitas pedras, em solo rochoso. Até hoje na Palestina é desta forma. E interessante, irmão, que ele vai dizer que havia uma camada de terra, pastor. Ele diz. Ou seja, o semeador não tem como saber que embaixo daquela terra onde ele está lançando a semente, há um solo pedregoso, há um solo rochoso. Ele vai lançar a semente vai crescer, mas vai morrer. Aí eu perguntei para Deus, para o Espírito Santo, quem são esse tipo de pessoas que ouvem a palavra. Eles até começam, pastor, a crescer, eles até aceitam a Jesus, vem na igreja, eles começam a dar frutos, começam a brotar algumas flores ali para dar fruto. A gente se empolga, a gente diz, está dando fruto, é resultado da minha oração, é resultado da palavra. Porque quem lança a semente, pastor, o que mais quer ver é crescimento. O que mais ele quer ver é resultado da sua semente. É ver Deus salvando, é ver Deus curando, é ver Deus transformando. A palavra foi lançada, mas abaixo naquela camada de terra havia pedras, coração petrificado, coração endurecido. Aceita Jesus apenas superficialmente, não aceita Jesus verdadeiramente. É uma geração que está por aí afora querendo somente as bênçãos de Jesus, mas não querem mergulhar no profundo para ser lavado, transformado. Porque vida cristã, aleluia, não é apenas uma conta bancária, porque isso Jesus pode fazer. Não é um carro, aleluia, muito bem bonito, uma casa muito boa com piscina, não. Vida cristã, aleluia, é caráter, é transformação. Se mentir, vai parar de mentir. Se roubar, vai parar de roubar. Se traficar, vai parar de traficar, porque é conversão. E Deus já está dizendo que há muita gente dessa forma. Ele vem na igreja, mas na primeira dificuldade, porque as raízes não se aprofundaram, ele começa a encontrar problemas. Aí ele vai de igreja em igreja, vê problema aqui, vê problema lá, porque tem igreja para tudo gosto, tem igreja para tudo tipo, tem igreja para tudo quanto é lado, mas a palavra ainda é uma mesma e uma só. É esta palavra que salva, queira você ou não, gostando você ou não. Esta palavra que cura, que liberta, que salva. E a palavra de Deus, ela diz que é martelo, que esmiuça a penha, deixa de ser coração petrificado. Deus quer amolecer teu coração nessa noite, para que você comece a dar fruto na terra. Uramando xaragarras, que sumiorará. As raízes não crescem. Meu Deus. Ele é bonito por fora, mas o interior da profundeza não cresce no jejum, não cresce na oração. Aí do nada começa a dar trabalho para aquele que semeou, para aquele que está cuidando. Se revolta com aquele que o deu, aleluia, uma oportunidade de crescimento. Uramanda xarabaga. E o que é que eu vou fazer como semeador? Eu vou desistir? Não, semeador que me ouve, que canta, que prega, que evangeliza, Deus está dizendo: não desista, não pare, porque o semeador, ele não voltou atrás, mas ele continuou. Terceiro tipo de solo, a Bíblia vai dizer que caiu à beira, ou melhor, caiu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram, e ela morreu. Que tipo de solo é este? Que tipo de pessoa é essa que está, aleluia, na seara, está no campo, está ali? Aí Deus falou ao meu coração. Ele lançou a semente, ele não escolhe aonde vai lançar. E ela começou a crescer, mas estava junto aos espinhos. Que tipo de pessoas são essas? São pessoas que estão muitas vezes ao nosso lado.
São pessoas muitas vezes que estão junto, trabalhando pelo mesmo propósito, mas na nossa frente são uma coisa, mas por trás são outras totalmente diferentes. São pessoas espinhosas, pessoas sempre, aleluia, que ferem. Se tu chega, ela já se arma cheia de espinhos, cheia de bloqueios, porque a alma ainda não foi curada, a alma ainda não foi tratada, ela está sufocando, ela se sufoca a si mesma e ela sufoca outras pessoas também. Aí Jesus vai falar acerca, aleluia, do joio que crescia junto ao trigo. Joio e trigo, pastor, é a mesma coisa. Joio e trigo, quando olhamos, aleluia, se não conhecemos, não conseguimos identificar. Mas a Bíblia fala que eles foram plantados juntos. Veio alguém à noite e plantou o joio no meio do trigo. O inimigo vem, e agora ele está crescendo junto com o trigo. A Bíblia diz que a única maneira é quando o trigo for separado do joio e o joio ser lançado. Aleluia, onde há fogo para ser queimado. Mas como eu, no período da colheita, eu preciso entender o que é joio e o que é trigo. O trigo, ele é colhido, a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, no período do Pentecostes, na festa do Pentecostes. Festa que até o dia de hoje é cultivada, e quando esta festa acontece, há muito vento soprando. O vento sopra na lavoura, o agricultor vinha, e então ele podia identificar quem era joio e quem era trigo. Mas antes do período da colheita, não tinha, só no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento, aleluia, porque era dia de vento, não era casualmente. Deus não coloca nas coisas na Bíblia, aleluia, se não for para ter uma junção, ligando uma verdade à outra. O vento soprava na lavoura, e agora o agricultor passava e facilmente ele conseguiria colher o trigo. Por quê? Porque o trigo, ele tem facilidade do seu caulo flexível de se curvar quando o vento sopra. E o joio continuava de pé quando o vento soprava. Aleluia! Glória! O vento do Espírito está soprando ainda entre nós nesta noite. Quem é joio é sensível à voz do Espírito Santo, e facilmente ele consegue se curvar para adorar e para ser colhido. Mas o joio, aleluia, ele continua de pé, e o trigo, ele se curva. Nesta noite, você é joio ou você é trigo? Deus, por uma vez eu perguntei, Deus, aleluia, por que não deixa nós arrancar o joio? Dá vontade, pastor, muitas vezes de jogar o joio lá fora, de antecipar. Aleluia, porque o joio fere, o joio muitas vezes persegue, se levanta, a gente ajuda, a gente dá ombro, a gente ora junto, mas quando menos esperamos, está tramando contra, está perseguindo, está caluniando, difamando, dá vontade de tirar o joio da presença de Deus. Aí Deus fala, deixa o joio, eu estou dando oportunidade para ver se ele ouve a palavra verdadeiramente, se converte em um trigo. Deus está te dando oportunidade nesta